Educação à distância, mudando realidades. Olá, como estão? Estamos aqui juntos mais uma vez para a nossa aula 4 dessa disciplina Ramos do Cooperativismo, um componente do curso de vocês de Técnico Cooperativismo. Sou o professor Carlos, essa é a nossa última aula e comigo mais uma vez a professora Adriana. Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem, tenham tido um ótimo feriado ontem e que agora, hoje, nós vamos aprender mais um pouco sobre os ramos do cooperativismo e espero também que vocês já estejam realizando a nossa pesquisa e os trabalhos do projeto da nossa disciplina para a realização do banner final. Então vamos. Lembro que a professora Adriana está ali no WhatsApp. Qualquer informação que vocês precisem, façam contato conosco. Façam contato das escolas que vocês estão, dos municípios, para que a gente mande um alô. Participem. Então vamos para essa aula 4, nossa última aula. Vamos trabalhar hoje os últimos 3 ramos do cooperativismo, dos 13, já vimos 10, e hoje trabalharemos os últimos 3. E junto a isso, temos conteúdo da aula de hoje, sustentabilidade e atuação cooperativa e as relações entre os direitos humanos e a atividade cooperativa. Além disso, vamos trabalhar o ramo de saúde, turismo e lazer e transporte. Então, como objetivos da teleaula 4, teremos conhecer os aspectos da sustentabilidade na atuação cooperativa, descrever as relações entre os direitos humanos e a atividade cooperativa e entender os ramos de saúde, de turismo e lazer e de transporte. Então vamos lá. Sobre a sustentabilidade e atuação da cooperativa, vamos começar a falar sobre desenvolvimento local e regional. Então, seria os aspectos do desenvolvimento na sua localidade, no município, no distrito onde você está e na região em que vivemos. O interesse pela comunidade é um dos princípios do cooperativismo, pois existe um compromisso com o desenvolvimento de sua região. As cooperativas possuem como diretriz uma atuação com responsabilidade socioambiental, ou seja, uma responsabilidade social e ambiental, voltada ao desenvolvimento da comunidade onde estão instaladas. O microcrédito. A linha de microcrédito tem papel fundamental na ampliação do acesso ao crédito por micro e pequenos empresários. Crédito mais democrático e barato. Possibilita novos empreendimentos, ganhos de capacidade competitiva, melhorias na qualidade de vida e, em última instância, incentiva o desenvolvimento local e sustentável. Já sabemos que, nas diretrizes da cooperativa, existe uma obrigatoriedade de uma taxa de administração e uma taxa para educação, para formação dos cooperados e também de seus filhos e seus familiares. Justamente porque a cooperativa ela tem o compromisso de desenvolvimento local. Então seria um recurso gerado, um recurso de conhecimento e recursos financeiros gerados para serem distribuídos naquela localidade e não saírem dali e ir para outro lugar. Muitos locais que têm uma atividade econômica específica, os lucros dessa atividade econômica, eles vão para outro estado, para outro município, onde aquela empresa tem a sua sede. No caso da cooperativa, não. O lucro fica na região, na localidade onde ela atua, beneficiando todos os seus cooperados e assim toda a comunidade local. E como que eles são beneficiados? Com a renda gerada pela cooperativa e distribuída naquela região.
Por isso que quando a gente fala, essa é a compreensão que vocês precisam ter de que uma cooperativa, ela desenvolve a localidade, o local, ela desenvolve a região, porque ela gera renda e distribui essa renda na região onde ela está instalada. Sobre o fundo social das cooperativas. De acordo com a legislação, as cooperativas destinam parte das sobras ao FAT. Esses recursos são aplicados na assistência educacional, ou seja, na capacitação, na formação, já que um dos princípios do cooperativismo é promover educação, formação e informação. Visa, dessa forma, ao desenvolvimento contínuo da sociedade local envolvida. Então, não basta o desenvolvimento dos cooperados, mas também o desenvolvimento dos cooperados, das suas famílias e da sociedade envolvida naquela região, envolvida com a cooperativa, para que todos cresçam juntos. Isso é fundamental. Sobre fundações e programas humanitários. Existem diversas fundações socioeducacionais e culturais, bem como programas humanitários mantidos por cooperativas. Elas realizam atividades culturais, ambientais, educacionais e de entretenimento, entre outras. E sobre os programas ambientais, a sustentabilidade ambiental é preocupação de toda a sociedade global e também das cooperativas. São comuns as ações com foco em redução do desperdício, descarte consciente, programas de reciclagem e reutilização de materiais. Lembrando sempre que nunca podemos dissociar, nunca podemos separar a questão social da questão ambiental, não é? Até porque com a contaminação do ar e com a contaminação da água, afeta diretamente nós, seres humanos. Então, quando falamos desse descarte, que seria o descarte do lixo, a reciclagem desse lixo que geramos, é um problema ambiental urbano e rural. Porque a partir do momento que você descarta esse lixo de forma errada, ele contamina o solo, contamina a água, prejudicando e muitas vezes impossibilitando a vida de pessoas daquela região onde estão e de outras regiões próximas, seja na zona urbana ou na zona rural. Então devemos sim dar muita importância a esse aspecto ambiental, porque sem esses componentes ambientais básicos, nós não temos como sobreviver, né? Estamos falando de água, estamos falando de ar, estamos falando da terra onde plantamos nossos alimentos. Então essas questões não podem ser separadas, não podem ser dissociadas. Toda questão ambiental está sempre ligada à questão social. Sustentabilidade e atuação cooperativa. O processo de educação ambiental é fundamental para a formação cidadã da sociedade em seu processo evolutivo, a formação da sociedade e na questão da cidadania, na evolução da sociedade em relação à cidadania. Pois a partir do respeito ao meio em que se vive, vem o respeito ao próximo, independentemente das diferenças externas, uma vez que somos todos iguais e fruto da mesma terra. Essa consciência, construída por meio da educação em todas as suas vertentes e consolidada de geração em geração, forma uma humanidade cada vez melhor e mais evoluída, justamente o caminho pregado pelos princípios do cooperativismo. Uma sociedade evoluída que não joga lixo no chão, né? Uma sociedade evoluída que respeita o meio ambiente, assim como respeita a si mesmo, assim como respeita seus vizinhos, assim como respeita seus colegas, assim como respeita o próximo. Então, uma relação de respeito com o meio onde a gente vive e respeito aos nossos iguais.
Só assim uma sociedade evolui. Apenas, não há outra forma. Sobre as relações entre os direitos humanos e a atividade cooperativa. Direitos humanos são os direitos de todos os seres humanos, independentemente de raça, de sexo, de nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Incluem o direito à vida e à liberdade, a liberdade de opinião e de expressão, ao trabalho e à educação, entre muitos outros. Todos merecem estes direitos sem discriminação. Vejamos alguns aspectos da relação do cooperativismo com os direitos humanos. A adesão é livre e voluntária, nada é obrigatório, nada é compulsório. Essa adesão livre e voluntária representa liberdade e igualdade. No cooperativismo, o acesso é livre a quem quiser cooperar. São praticados valores de liberdade e igualdade. Sobre a gestão democrática, que está ligada à democracia e responsabilidade. Todos têm o direito e o dever de votar e ser votado, participando ativamente da gestão da instituição, com responsabilidade e de forma democrática. Cada associado tem direito a um voto, todos com o mesmo peso, independentemente da condição financeira ou participação econômica. Sobre a participação econômica, que está vinculada à responsabilidade e transparência. Os recursos de todos são investidos em operações e serviços da própria cooperativa, formação de reservas e, caso haja sobras, elas retornam aos associados, proporcionalmente às operações por eles realizadas. Tudo de forma democrática, responsável e com transparência para todos os associados. Sobre a autonomia e independência, ligadas à autoconfiança e honestidade. A cooperativa é autônoma e independente. Exige autoconfiança de todos os seus associados. Não é permitida influência externa, inclusive política. A honestidade é outro ponto fundamental ao exercício cooperativo. Sobre educação, formação e informação, ligada ao desenvolvimento e respeito. O incentivo à educação, formação e informação de crianças e jovens sobre o modelo cooperativo, a fim de lhes ensinar valores humanitários ligados aos princípios cooperativos, com respeito a toda a sociedade. Quanto mais cooperativa, mais justa e próspera deverá ser uma nação. E a intercooperação, ligada à solidariedade e empatia, incentiva a integração e a ajuda mútua entre os membros, entre as cooperativas de diferentes ramos, sempre em prol do benefício coletivo dos associados. Para que ocorram essas integrações, valores como a solidariedade e a empatia são elementares ao cooperativismo. O interesse pela comunidade, ligado à responsabilidade socioambiental. Existe o compromisso com o desenvolvimento de suas comunidades. Assim, devem respeitar as peculiaridades sociais e a vocação econômica local, desenvolvendo negócios e apoiando ações humanitárias e ambientalmente sustentáveis. Assim, as cooperativas devem atuar com total responsabilidade socioambiental. Agora vamos começar a falar sobre os ramos de hoje e iniciemos com o ramo saúde.
As cooperativas do ramo saúde foram criadas para atuar nas áreas médica, odontológica e psicológica. Iniciaram-se como cooperativas de trabalho médico e, devido à importância e seu crescimento, criaram seu ramo próprio. Então, anteriormente, nós vimos as cooperativas de trabalho. E como que se originaram as cooperativas do ramo saúde? Uma cooperativa de trabalho de médicos, uma cooperativa de trabalho de dentistas. E a partir daí começou a ganhar tanta importância, visto o altíssimo valor do tratamento médico nas redes particulares e o nem sempre satisfatório tratamento médico na rede pública, que por muitas vezes é muito cheio, demoram muito, as filas para os exames são muito grandes, você fica muito tempo para fazer exames simples. Então, essas cooperativas de trabalho médico ou de trabalho de dentista odontológico, elas ganharam muita importância e, por isso, posteriormente, criaram seu ramo próprio, que são as cooperativas do ramo saúde, as cooperativas de saúde. Hoje, estão presentes em 83% dos municípios brasileiros. É um dos ramos que mais cresceu nos últimos anos, dada a extrema importância da saúde e dado ao não suficiente tratamento público, a disponibilidade de serviços públicos de saúde. Alternativa aos custos altos dos planos de saúde convencionais. O Brasil é o líder mundial neste setor. Possui um total de 813 cooperativas que, juntas, atendem aproximadamente 25 milhões de pessoas. As mais conhecidas são a Unimed e a Uniodonto. Atualmente, existem no Brasil 813 cooperativas de saúde. Contam com 225.191 associados e 96.230 empregados. Estão em todas as regiões do país, inclusive na nossa, aqui no norte. Agora nós vamos assistir um pequeno filme para sua melhor compreensão sobre o tema, sobre esse ramo de saúde. Até! Cooperativismo de saúde. Vanessa, o que você acha que precisa melhorar no país? Bom, acho que a saúde da população, né? Então, a gente espera muito tempo para ser atendido nos hospitais. Então, eu penso que o bom atendimento é que está faltando. Então, é isso, bom atendimento. Eu acho que em relação à saúde, né? Porque nós queremos ser bem tratados. Foram questões como essas que fizeram surgir em 1960, aqui no Brasil, as cooperativas de saúde. Hoje elas estão no mundo todo. São resultado da união de médicos e outros profissionais de saúde que buscam oferecer à população um atendimento de qualidade com o melhor custo, sem pensar no lucro, mas no papel social da medicina. As cooperativas do ramo saúde, elas são formadas por profissionais da área da saúde humana. Então são médicos, fisioterapeutas, odontólogos, entre outros profissionais. A gente tem no Brasil uma cooperativa que é a Unimed, que ela é referência nacional e internacional. Ela serve de parâmetro para várias cooperativas no mundo do ramo saúde. E a Uniodonto, que ela é uma referência nacional também. Essas duas cooperativas elas estão praticamente em todo o território nacional. Então fica muito fácil para os clientes ter acesso aos serviços dessas cooperativas, independente do local onde ele está. São médicos de vários hospitais que podem contar com uma estrutura moderna e completa de saúde. Os usuários dessas cooperativas têm direito a consultas, exames e serviços que estejam ligados ao bem-estar físico, psicológico e social. Da mesma forma que as outras cooperativas, as de saúde também têm divisão igualitária dos benefícios e obrigações. Não possuem limite de sócios e têm decisões tomadas em assembleias. Rondônia já tem esse tipo de cooperativa. E aí, gostaram do filme?
Então, como sempre, a motivação é coletiva. A motivação ela vem de uma necessidade da sociedade e essa necessidade vem por quê? O sistema de saúde particular ele é caríssimo. Hoje nós temos diversas classes de profissionais que, mesmo sendo profissionais, não têm acesso a planos de saúde assim dos melhores, como o Bradesco Saúde ou outros planos de saúde mais caros e hospitais particulares que em cirurgias talvez simples você tem que pagar aí 80%, senão você nem entra para uma cirurgia ou para um exame ou para algum tratamento. Então, devido a esse custo altíssimo da saúde particular e devido ao nosso sistema de saúde público, que não contempla toda a nossa população, muitas vezes em cidades menores, em municípios menores, o sistema até dá conta, mas em cidades maiores, como uma capital, que atende uma gama de distritos próximos, além da população daqui, vamos falar de Porto Velho, né? Além da população de Porto Velho, você pega a população de todos os distritos ligados a Porto Velho, o que torna, o que enche muito, satura o nosso sistema público de saúde. E por muitas vezes, quem pode ingressar numa cooperativa dessa de saúde, o faz por ter preços bem mais em conta. Então, mais uma vez, uma necessidade coletiva, mais uma vez, uma necessidade da sociedade. A partir dessas necessidades, foi criado esse ramo do cooperativismo, que é o ramo de saúde. Professor, antes da gente começar o outro ramo, eu queria dar um alô aqui para algumas escolas que estão conectadas com a gente. A Escola Valdemiro, de Cacaulândia, Escola Maria Rosa, de Espigão, está conectada. A Escola Jorge Teixeira, de Nova Londrina, e a Isidoro Stedley, de Alta Floresta. E também a Ana Neri, de Alta Floresta. Estão todos aqui recebendo o sinal e estão conectados aqui com a gente também aqui no chat. Muito bom, muito legal. Agradeço a participação de vocês. Continuem ligados e qualquer pergunta estaremos à disposição. Agora vamos para o nosso próximo ramo do cooperativismo de hoje, que ele vai falar sobre o ramo de turismo e lazer. Ora, para melhor aproveitar as férias e o tempo livre, já que estamos num país com dimensões continentais e o ecossistema mais diverso do planeta, surgiram as cooperativas de turismo e lazer. Apesar de sermos referência em turismo, esporte e lazer, montar negócios nessa área não é tão simples. Por isso, os profissionais interessados têm procurado as cooperativas de turismo. Normalmente, os serviços prestados são integrados a outras atividades técnicas e profissionais ligadas ao turismo, como serviços artísticos, de alimentação, de entretenimento, de esporte e de hotelaria. Então existe todo um sistema integrado vinculado a essa história do turismo, né? Quando você recebe turismo numa cidade, esse turista, ele vai curtir os restaurantes, ele vai se hospedar num determinado hotel, ele vai fazer passeios e para esses passeios ele vai precisar de um transporte, vai precisar de um guia turístico, ele vai querer ir num show de música ou num sarau de poesia que tiver à noite naquela cidade, que torna qualquer cidade mais agradável. Então existem vários ramos da economia que trabalham dentro desse contexto do turismo e do lazer. Muitas vezes também o turismo pode ser ligado ao esporte. Recentemente tivemos uma Copa do Mundo aqui no Brasil, onde vários estados onde tiveram jogos receberam vários turistas, e para receberem estes turistas precisou se modernizar toda uma rede de hotel, de transporte para atender esses turistas. Aqui em Rondônia nós temos muitas atividades turísticas ligadas às cachoeiras, aos nossos rios, a esportes radicais praticados nesses rios, a atividade de pesca esportiva. Então, para você receber um turista desse que vai investir o seu tempo, as suas férias aqui conosco,
trazendo dinheiro e gerando renda e distribuindo renda, todas essas atividades elas têm que estar bem integradas, bem relacionadas, bem desenvolvidas. E nesse sentido surgiram este ramo do cooperativismo, que é o ramo de turismo e lazer. Também tem como objetivo organizar as comunidades residentes em pontos turísticos para que se disponibilizem espaços hospedando pessoas de forma mais barata, prazerosa e educativa. Então, da mesma forma que as atividades econômicas, os ramos devem estar bem desenvolvidos, as atividades como hotéis, como restaurantes, como transporte, como guias turísticos, da mesma forma, as comunidades que vão receber essas pessoas também podem ser capacitadas. No estado do Amazonas, nós temos um exemplo de Mamirauá, que é uma comunidade que se preparou para receber turistas que querem conhecer a floresta amazônica. Fica no Rio Negro. Então, essas comunidades receberam treinamento, receberam capacitação em culinária, capacitação em hospedagem, porque recebem as pessoas na sua casa. Como a comunidade é distante, não tem restaurantes, então as próprias comunidades fazem suas comidas regionais, seus pratos típicos para atender a esse turista, que não quer só conhecer o local, mas também quer degustar das delícias das nossas comidas típicas. E em cidades pequenas também precisa se organizar uma rede de restaurantes. Então, em vez de você contratar pessoas de fora, nada melhor do que capacitar os próprios moradores do local, para que a renda seja gerada ali e fique ali na cidade, seja circulada ali naquela cidade, ali naquela localidade. E aí teremos uma geração e uma distribuição de renda no local. E essa renda circulando naquela localidade só tem a desenvolver a região. Então, outro ponto fundamental desse ramo do cooperativismo é essa capacitação dos moradores para que todos integrem esse sistema turístico que visa o desenvolvimento local e regional. Dessa forma, esse modelo de trabalho contribui para a geração de empregos e uma distribuição de renda mais igualitária. Além disso, desenvolve a consciência de cidadania e a preservação do meio ambiente. Isso faz com que haja mais interação dos turistas com a sociedade local, sua cultura e suas riquezas regionais, devidamente preparada para receber turistas de todas as partes do Brasil ou do mundo. Existem no Brasil 23 cooperativas de turismo e lazer, poucas ainda, visto o nosso imenso território e as áreas lindíssimas que temos no país. Elas contam com 1.823 associados e 15 empregados. Veja que grande parte dos que integram esse sistema, esse ramo do cooperativismo, são os cooperados. São os guias turísticos, em sua maioria, os próprios donos de restaurante, os próprios donos dos transportes. Pode existir uma cooperativa de transporte vinculada a uma cooperativa de turismo, não é, para prestar serviço uma para outra, se integrando, assim como uma cooperativa de crédito pode entrar, fornecendo um crédito para desenvolvimento dessa atividade. Então, pensem sempre nesses 13 ramos do cooperativismo, como que eles podem ser complementares um ao outro. Isso mostra que empresas comuns ainda dominam o mercado, por enquanto. As cooperativas de turismo ainda têm muito a crescer. E agora, mais uma vez, vamos assistir um pequeno filme para sua melhor compreensão sobre esse tema. Até! Cooperativismo de turismo e lazer. Mostrar o que a nossa região tem de melhor. Desenvolver o turismo oferecendo ao visitante conforto, beleza, qualidade e segurança. O objetivo das cooperativas de turismo e lazer é aproveitar o potencial natural do país. O ramo turismo e lazer, ele é o mais novo dos 13 ramos. Ele foi criado no ano de 2000, então ele não tem nem 20 anos de organização e atuação. Ele é um ramo muito importante também, porque
porque ele vai trabalhar com as comunidades, vai preparar as comunidades para poder receber turistas, né, para poder usufruir ali daquele local. E também, ao mesmo tempo, ele vai estar gerando emprego e renda para essa comunidade e também vai trabalhar na conscientização da preservação do meio ambiente. O ramo é composto por cooperativas que prestam serviços turísticos de lazer, entretenimento, esporte, artísticos, eventos e de hotelaria. Oferece ao associado opções para desenvolvimento de um turismo sustentável. Rondônia ainda não tem cooperativas de turismo e lazer, mas tem um potencial fantástico para o turismo cooperativo, que é mais barato, mais prazeroso e muito mais educativo. E aí, gostaram do filme? Vejam que o turismo é uma atividade econômica limpa. Ela é chamada de limpa porque o turista vem, deixa o seu dinheiro e vai embora sem levar nada. Ele só leva fotos, fotografias, lembranças, memórias, amizades. Agora, então, com o desenvolvimento das redes sociais, as amizades são muito bacanas, que se faz viajando. Então, uma atividade muito rentável, porque é uma atividade limpa, é uma atividade prazerosa, pelo fato de você conhecer pessoas de várias regiões do país e de várias regiões do mundo. É uma atividade que pode integrar diversos outros ramos do cooperativismo, como o ramo transporte, o ramo crédito, como foi falado antes, o ramo trabalho também pode ser utilizado na prestação de algum serviço justamente para esses hotéis. Esses restaurantes, eles podem requerer algum serviço de reforma ou de manutenção, solicitado o serviço feito por cooperativas de trabalho. Então, não tirem isso da mente, esse poder de integração entre os ramos do cooperativismo, interação entre as cooperativas de diferentes ramos, para que todos cresçam junto. E como disse no filme, o ramo de turismo e lazer, ele é um ramo novo e Rondônia tem um potencial enorme para esse tipo de atividade, porque nós já temos nossos centros turísticos bem definidos e muitos outros a serem definidos e a serem desenvolvidos, a serem melhorados, a serem melhor aproveitados por turistas do próprio estado ou por turistas de fora, visto que estamos numa região distante do litoral e temos muito aqui que aproveitar as riquezas da nossa região. Agora vamos para o próximo ramo do cooperativismo a ser tratado hoje, que é o ramo transporte, um ramo de suma importância. Vamos ver. As cooperativas de transporte têm crescido muito no país, atraindo cada vez mais o interesse de profissionais que descobrem as vantagens do cooperativismo. Ao longo dos últimos 15 anos, o setor teve um crescimento expressivo no transporte de passageiros e de cargas. As modalidades são transporte individual de passageiros, como táxi e mototáxi, transporte coletivo de passageiros, como vans e ônibus, transporte de cargas, como caminhões, motocicletas e furgões, ou vans. Transporte escolar, também realizado por vans e ônibus. Cada modalidade tem sua gestão específica devido às particularidades dos serviços. Então, nós temos esse ramo de transporte como um dos que mais cresce no país junto com o ramo trabalho, simplesmente porque ele é muito bom, visto uma realidade brasileira de terceirização. Já comentamos sobre isso anteriormente. Então, com as empresas que vivem uma crise financeira, precisam reduzir seus custos fixos, e o transporte é um custo fixo, essa flutuação no preço da gasolina e do óleo diesel, essa necessidade de redução dos custos, elas começam a cortar empregados, porque eles custam nos encargos sociais. Todo empregado, ele custa a empresa.
ele traz lucros para a empresa, muito, aliás, toda a empresa vive de seus empregados, porém, quando ela precisa reduzir os custos, muitas vezes ela desemprega determinados serviços e é aí que entra a terceirização. Elas passam a contratar os serviços, não empregar mais. E esses serviços de transporte, de limpeza, de segurança, ele pode ser realizado por firmas privadas, particulares, como também podem ser realizados por cooperativas. Então você tem a cooperativa de transporte, que ela pode trabalhar com transporte escolar, ela pode trabalhar transportando cargas, transportando pessoas, uma cooperativa de táxis, uma cooperativa de mototaxistas, uma cooperativa de micro-ônibus para transportar alunos para a escola. Então a cooperativa de transporte ela pode funcionar como essas caminhonetes que essas firmas institucionais, essas firmas federais ou estaduais precisam de transporte nas secretarias de saúde, nas secretarias de educação, nas secretarias de desenvolvimento, de produção que todo município tem, sempre tem aqueles carros institucionais. Muitas vezes sai mais barato para o governo você contratar o serviço de uma cooperativa de transporte do que você manter uma frota de carros. A manutenção é caríssima, o valor dos carros, dos veículos são altos. Então a cooperativa de transporte ela pode ser organizada, financiada por uma cooperativa de crédito, um grupo de motoristas financiam seus caminhões, ou seus ônibus, ou suas vans, ou seus carros, organizem-se em cooperativa e prestem serviço para instituições diversas, sejam elas privadas ou sejam públicas. Ok? É um excelente ramo, mais um excelente ramo do cooperativismo para dinamizar uma atividade econômica de forma coletiva. No Brasil, a frota de transporte de cargas soma aproximadamente 20 mil veículos e é responsável pela circulação de 430 milhões de toneladas dentro e fora do país. Já quanto ao transporte de passageiros, as cooperativas transportam 2 bilhões de pessoas por ano, com uma frota de aproximadamente 50 mil veículos. Tivemos recentemente uma greve dos caminhoneiros que nos mostrou pela primeira vez em nossa história recente o quanto são importantes na economia brasileira, pois tivemos, juntamente com a greve de caminhoneiros, uma crise de desabastecimento, não é? Todos os nossos produtos são, em sua maioria, transportados pelas rodovias, por caminhões e carretas. E devido a uma questão de alta do preço do óleo diesel, que é o combustível utilizado por esses transportes, nós tivemos a greve dos caminhoneiros, que atingiu todo o país, assustou uma nação. E não só nós percebemos o quanto dependemos deles, mas eles também perceberam o quanto são importantes à nossa sociedade. Então, isso mostra a força desse ramo do cooperativismo, como que ele pode se desenvolver, como que ele pode ajudar no desenvolvimento de uma região. Da mesma forma que transportadoras convencionais, as cooperativas de transporte precisam se adequar a todas as leis vigentes relacionadas ao transporte de carga e de passageiros. Precisam se adequar às regras do Departamento Nacional de Trânsito, do Ministério dos Transportes e a diversas outras portarias publicadas pelas agências reguladoras do setor, principalmente quanto ao transporte de produtos de saúde, transporte de lixo hospitalar, transporte de material tóxico, transporte de combustíveis, líquidos inflamáveis, transporte de pessoas. Para cada tipo de transporte desse existe uma regulação específica. E assim como as firmas privadas, as cooperativas devem se adequar a todas essas normas de acordo com o produto que irão levar, que irão carregar, transportar. Existem no Brasil 1.205 cooperativas de transporte, contam com 136.425 associados e 11.209 empregados. Funcionam em todas as regiões do país.
E agora, mais um filminho para sua melhor compreensão sobre esse ramo do cooperativismo, o ramo transporte. Cooperativismo de transporte. O caminho do desenvolvimento. Pelas estradas brasileiras passam matérias-primas, produtos, pessoas, tudo o que movimenta a economia do país. O transporte é considerado como a principal e atividade industrial mais ativa no mundo. As cooperativas deste ramo atuam na prestação de serviço de transporte de cargas e de passageiros e têm um papel essencial na organização e profissionalização desses motoristas. As cooperativas do ramo transporte, elas desenvolvem um papel interessante para seus cooperados. Elas têm um papel, então, de organizar e administrar para os seus cooperados o transporte deles, para que eles tenham um maior volume no transporte de passageiros e no transporte de cargas, que são essas duas modalidades que esse tipo de cooperativa trabalha. Trabalha com transporte de passageiros e de cargas. Por isso, é muito viável para esses cooperados do ramo transporte essa organização e essa melhor administração do seu trabalho para que ele possa ter acesso a um maior volume de trabalho nesses dois sentidos que a cooperativa vai trabalhar. O ramo das cooperativas de transporte é um dos que mais cresce no país. Em Rondônia, tem atraído cada vez mais o interesse de profissionais que descobrem as vantagens do associativismo. O benefício, além das corridas que nós temos, a gente tem parcerias com autopeças, com empresas de pneus, e empresas de óleos. Estou 9 anos dentro da cooperativa, vou fazer 8 anos como cooperado, e a mudança ela foi muito significativa, tanto para o lado humano, pessoal, como para o lado profissional também. A renda aumentou, as corridas aumentaram, e a cooperativa é uma empresa muito organizada, Tem um regimento interno que ensina muita coisa, tanto profissional como para a vida pessoal. Existem 3 modalidades de cooperativas de transporte. A de transporte individual de passageiros, que inclui táxi e mototáxi. A de transporte coletivo de passageiros, que inclui vans e ônibus. E a de transporte de cargas, que inclui caminhão, motocicletas e furgões. Perceberam a importância desse ramo? E vejam que hoje em dia, com essa questão dos aplicativos, com o desenvolvimento dessa tecnologia dos aplicativos, uma cooperativa de transporte pode funcionar muito bem, com muito mais sustentabilidade, com muita mais eficiência e ganhos para todos os motoristas. Porque nós temos o Uber, que é uma firma privada, e olha quanto as pessoas estão usando, quantos motoristas estão usando, estão se filiando a esse aplicativo pelo fato de ser muito mais eficiente economicamente. E outros aplicativos também, nacionais e regionais, têm sido muito utilizados por aí. Agora vocês imaginam um aplicativo desse sendo uma cooperativa? Se os motoristas já se mostram bastante satisfeitos, sendo filiados, sendo colaboradores de um aplicativo privado, imagina como cooperados de um aplicativo cooperativo de transporte. Pensem nos ganhos, na otimização dos ganhos, no aumento da renda destes motoristas. E um fato muito interessante falado no vídeo foi das outras cadeias econômicas que o ramo de transporte alimenta. Eles se associam a lojas de autopeças, a vendedores de pneus, a vendedores de óleo, a lava-jatos. Então, são uma cooperativa, um ramo econômico, ele alimenta e ele aquece diversos outros. Assim como falamos das hotelarias e dos restaurantes, as cooperativas de transporte elas podem aquecer vários outros ramos do mercado ligados ao ramo transporte. Então, nessa teleaula 4, nós falamos sobre os ramos de saúde, que são as cooperativas de saúde, organizadas
para a prestação de melhores serviços de saúde na sociedade, que tem muitos problemas como a lotação dos postos de saúde, das UPAs e dos hospitais públicos, e, por outro lado, o altíssimo preço dos serviços de saúde na rede privada. Nós falamos sobre o ramo de turismo e lazer, que é um ramo muito bacana e tem muito a crescer no estado de Rondônia, que é a organização dos guias turísticos, do transporte, dos hotéis, do ramo hoteleiro e dos restaurantes e dos clubes de cachoeira e de bandas para festas culturais, para atividades culturais. Então, várias atividades econômicas podem ser fomentadas, dinamizadas e desenvolvidas a partir do ramo de turismo e lazer. E o ramo de transporte. Assim, vocês vão passar agora para fazer os exercícios, mas antes disso, a professora Adriana vai dar uma palavrinha sobre a nossa atividade de percurso. Até mais tarde. Olá, então, antes até queria falar um pouquinho também sobre esse ramo de turismo, porque eu sou muito entusiasma dessa atividade turística. Como o professor falou, né, é uma atividade limpa. Então, imagina que interessante a gente poder trazer dinheiro de fora com uma atividade que nos obriga praticamente a cuidar do que está aqui, né? Se eu vou receber turistas, se eu vou receber pessoas na minha casa, né, no estado, na minha cidade, eu preciso cuidar da cidade, eu preciso deixá-la limpa, organizada. Então o turismo ele promove isso, né? Essa beleza. Os locais que atraem turistas, eles são locais bonitos, eles são locais limpos. A gente precisa estar com as coisas limpas, organizadas. Então, além de toda uma integração cultural, né, com as pessoas que vêm de fora, eu acho que o turismo seria maravilhoso, assim, o turismo crescer aqui no estado, no país inteiro, na verdade, né, porque o meio ambiente também agradeceria muito, né, ao invés de a gente estar derrubando a floresta, vamos trazer as pessoas para conhecer a floresta, os rios, né, ao invés de estar poluindo os rios. É uma atividade incrível, né, e gera muito, muito dinheiro. Tem cidades no mundo todo que vivem de turismo. É muito interessante. Sobre a nossa atividade, então, eu vou fazer um breve resumo aqui do que é a atividade, né? Eu já falei nas outras aulas, mas vamos ver se tem ainda algumas dúvidas. Vocês vão fazer uma pesquisa, começando com a pesquisa, para saber qual ramo seria mais interessante para a comunidade de vocês. Então, essa pesquisa, vocês vão fazer um questionário, um pequeno questionário, já tem algumas perguntas sugeridas lá nos instrumentais. Vocês vão fazer a pesquisa na comunidade de vocês, com os vizinhos, com os pais, com as pessoas das empresas próximas ali, dos armazéns, as pessoas que vivem aí perto de vocês. Façam a pesquisa, depois vocês vão fazer a tabulação, vão transformar em pequenos gráficos mostrando, né, o resultado daquela pesquisa e vão montar o banner, né? O banner é a apresentação da pesquisa. Vocês vão dizer por que estão fazendo essa pesquisa, que na verdade é para saber como é o conhecimento sobre cooperativismo na região e qual cooperativa seria mais interessante abrir. Então, o banner ele vai ser essa apresentação da pesquisa e vai valer como prova. Vocês vão apresentar na aula que vem para a professora e depois da correção dos exercícios, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da avaliação do banner. Mas agora, seguindo. O banner é uma etapa que faz parte da prova. A outra coisa é a questão de vocês escolherem o ramo para a abertura da cooperativa de vocês, do projeto integrador. Então, baseado na pesquisa, vocês vão fazer uma assembleia. Nessa assembleia, vocês vão conversar sobre o que saiu na pesquisa e qual cooperativa seria interessante para a região de vocês. Seria agropecuária, de educação, de trabalho? Então, vocês vão fazer essa assembleia, vão decidir o ramo, vão fazer uma ata de escolha do ramo da cooperativa. Essas são as atividades da nossa disciplina de ramos do cooperativismo. Depois da correção dos exercícios, eu vou falar mais um pouquinho sobre a avaliação do banner, que vai ser na próxima aula, e também sobre a constituição da cooperativa propriamente dita, que daí já é do projeto integrador, já está fora da disciplina, mas faz parte do projeto integrador também, ok? Então vamos lá responder as nossas atividades de sala de hoje e depois a gente conversa de novo. Até mais.
Oi, como estão? Fizeram as atividades? Sentiram alguma dificuldade para fazê-las? E os ramos de hoje, vocês gostaram? Ramo trabalho, ramo saúde e o ramo de turismo e lazer? O de turismo e lazer é muito bom, principalmente para quem vive naquela região de Ouro Preto do Oeste, né? Onde tem vários complexos de turismo muito bons, frequentados por pessoas de todo o estado. Então vamos à correção dos exercícios. A primeira questão é assim, ó. Quais os 5 pontos de atuação da cooperativa ligados à sustentabilidade? E aí, o que vocês responderam? Olha, como proposta de resposta, nós temos assim, ó, desenvolvimento local e regional, microcrédito, fundo social, fundações e programas humanitários e os programas ambientais. Então lembramos que eles estão todos ligados, estão todos conectados, porque quando falamos em desenvolvimento local e regional, falamos justamente dessa geração de renda e na distribuição dessa renda no local. Pensem que na cidade de vocês tem uma empresa, pode ser de tamanho médio, de tamanho grande, ou uma empresa pequena, que o dono daquela empresa mora em outra cidade. A matriz daquela empresa seja em outra cidade, em outro estado ou até em outro país. Isso quer dizer que o lucro daquela empresa, sendo uma empresa comum, ele vai para a casa do dono da empresa. E essa casa fica em outra cidade, em outro estado ou outro país. Então você tem uma renda gerada que ela não fica ali, ela não circula na sua localidade. Ela simplesmente vai embora. No caso de uma cooperativa que não tem lucros e sim sobras, a cooperativa sendo construída, sendo gerenciada pelas pessoas daquela localidade, todas as sobras da sua atividade econômica geradas naquela localidade serão distribuídas e circuladas dentro daquela comunidade, dentro daquela localidade, dentro da região. E quando você tem uma circulação de dinheiro, uma geração, uma distribuição de renda naquela região, automaticamente essa renda tende a ser distribuída, automaticamente ela não será concentrada na mão de poucos, ela será distribuída na mão de muitos, pessoas ligadas à cooperativa ou não, e automaticamente aquele lugar vai se desenvolver, não é isso? Ao mesmo tempo, quando você fala de microcrédito, o que é o microcrédito? Nós temos o MEI, que é o microempreendedor individual, e para o microempreendedor nós temos o microcrédito, que é um crédito pequeno, muitas vezes de R$2.000, para dinamizar uma determinada atividade econômica exercida por um microempreendedor individual. Ele não precisa de grandes quantias de crédito para dinamizar, para iniciar uma atividade econômica. Ele precisa de pouca coisa. Da mesma forma que esse microempreendedor individual, uma cooperativa de trabalho de pintores de casa, não é isso? De pedreiros, de eletricistas para fazer reparos. Muitas vezes, para iniciar o negócio, para iniciar a cooperativa, ele não precisa de grandes quantias de dinheiro. É por isso que temos as cooperativas de crédito, para viabilizar este microcrédito, para a partir daí se desenvolverem atividades econômicas. E nós temos também o fundo social das cooperativas. O fundo social é justamente utilizado para desenvolvimento, para formação, para capacitação dos cooperados, de seus filhos e de toda a sociedade envolvida naquele sistema de cooperativismo, não é? Visando assim democratizar também o saber, democratizar a informação, para que todos tenham muita clareza nos princípios cooperativistas, nos conceitos que ali são tratados. E nós temos os programas humanitários, que são programas voltados à humanidade, não é isso? São programas voltados a pessoas que não têm condições por problemas diversos. E as cooperativas procuram ajudar essas pessoas,
pensando sempre nesse desenvolvimento social, porque uma sociedade ela deve se ajudar, ela deve cooperar, não é isso? Uma sociedade sem cooperação ela não evolui, ela não se desenvolve. Por isso esses programas sociais, esses programas humanitários são tão importantes. E os programas ambientais? Conversamos anteriormente e vou repetir. Não existe sociedade sem meio ambiente, não existe. Não temos como viver sem água, não temos como viver sem ar. E precisamos comer, e nossa comida vem da terra. Então, quando falamos de questões ambientais, falamos de poluição do solo, falamos de poluição da água, falamos de poluição do ar. E essas 3 poluições que impedem a vida humana, elas não acontecem distantes da gente. Elas acontecem na nossa cidade, onde a gente descarta o nosso lixo de forma errada, poluindo o solo e poluindo a água dos rios e poluindo a água do lençol freático, água que muitas vezes é utilizada em nossa casa com os poços, e ao queimar o nosso lixo, nós poluímos o ar. Então são 3 fatores que impedem a vida humana, causados por uma atividade urbana. Muitas vezes, quando falamos de meio ambiente, pensamos em zona rural, em florestas, quando um dos principais problemas ambientais da nossa humanidade é um problema urbano, que é a geração de lixo e o descarte inadequado desse lixo, ok? Temos muitas cidades aí que são cidades até interessantes, porém a questão do lixo e a questão do esgoto tornam ela uma cidade feia, não é isso? Torna ela uma cidade que cheira mal, né? Então são poluições que que impedem a nossa vida, que impedem o nosso bem-estar. Então que tenham isso muito claro na cabeça de vocês. Não existe sociedade sem um meio ambiente equilibrado, ok? Por isso as cooperativas têm também esse papel de formação, de informação, de capacitação, de educação ambiental, que você pode praticar na sua escola, que você pode praticar na sua casa, que você pode praticar na rua, chamando a atenção de alguém que joga o lixo na rua, ou chamando a atenção de algum vizinho que queima o lixo e assim polui o ar que todos vocês respiram. Tá? Vamos para a questão 2. Professor, deixa eu só comentar aqui que a resposta 1 foi justamente essa resposta que os alunos Emerson, Ellen, Vinícius e Graciele da escola Mafalda Rodrigues enviaram aqui pra gente. Foi exatamente essa resposta que foi dada agora aqui na correção, foi a que eles enviaram. Ótimo, meus parabéns e agradeço a participação de vocês. Vamos para 2. Quais os aspectos da relação do cooperativismo com os direitos humanos? Alguém respondeu, professora? Também essa mesma escola colocou adesão livre e voluntária, né? Gestão democrática, participação econômica, responsabilidade e transparência, autonomia e independência, educação, formação, informação, desenvolvimento e respeito, intercooperação, interesse pela comunidade, responsabilidade socioambiental. Muito bem, pessoal. A resposta é essa mesmo. Então vamos fazendo o link, né, do que está nos preceitos do cooperativismo com o que está nos preceitos dos direitos humanos. Então a adesão livre e voluntária, ela está ligada à liberdade e à igualdade. Todos são livres para aderir a uma cooperativa e são livres para sair dela. Não existe nada compulsório, nada obrigatório. Sobre a gestão democrática. A gestão é democrática porque todas as regras são definidas em assembleia. Todas as decisões são definidas em assembleia. A prestação de contas da cooperativa é apresentada a todos os cooperados em assembleia. E nessa assembleia, todos tomam as decisões referentes à gestão da cooperativa. E por isso é uma gestão democrática. E essa gestão democrática está ligada à democracia e responsabilidade social. A participação econômica está ligada à responsabilidade e transparência.
Dessa forma, como disse, que a prestação de contas ela é dada em assembleia, então existe transparência sobre as contas, sobre a gestão e sobre tudo que é feito da gestão sobre a cooperativa. A autonomia e a independência, ela está ligada à autoconfiança e à honestidade, porque uma cooperativa ela é independente de qualquer pressão que possa existir numa determinada região. Podemos dizer assim, de uma pressão política que uma cooperativa pode sofrer numa determinada região. Ela é independente e a honestidade de seus cooperados é fundamental para que ela se mantenha assim, independente de governos, independente de estados, independente de outras linhas de pensamento que não sejam a da cooperativa. A educação e a formação têm a ver com o desenvolvimento e o respeito. Então, a cooperativa tem como preceito a formação, a educação de todos os envolvidos em suas atividades. Isso mostra respeito, porque a partir do momento que as decisões são tomadas em assembleia por todos os cooperados, esses cooperados precisam saber em que estão votando, precisam saber o que estão fazendo, e por isso eles precisam de informação, de educação, de capacitação. Então, essa forma, essa necessidade, essa regra de se levar formação e educação a todos os cooperados, aos seus filhos, seus familiares e aos envolvidos na cooperativa é uma demonstração de respeito e uma demonstração de boa gestão, justamente para que em assembleia tomem melhores decisões. Professor, alguns professores estão pedindo aqui para colocar o slide lá onde tem a resposta. Tem um slide lá com a resposta? Sim, eu estou colocando. Estou na questão 2. Tá bom. Olha lá, professor. Tá? Ah, tá bom. Vê se eles estão... Pergunte se eles estão vendo. Tá, ok. Então, vamos para a questão 3. Apresente exemplos de cooperativas do ramo saúde. Alguém respondeu, professora? São as cooperativas das áreas médicas, odontológicas e psicológicas, seria isso? Bacana, bacana. Então, pessoal... É a Escola Jaime Peixoto. Aqui em Rondônia, nós temos a Unimed e a Uniodonto. Eu, sinceramente, não conheço outra. Se você conhecer alguma outra, se manifeste, por favor. São, de fato, cooperativas que prestam serviços de saúde, serviços odontológicos, serviços de saúde de uma forma geral, serviços odontológicos e psicológicos. Então, como disse, as que eu conheço são Unimed e Uniodonto. Se por acaso na sua região tiver alguma outra, conte para nós, por favor. A questão 4. Você consegue imaginar uma cooperativa do ramo de turismo e lazer no nosso estado? Essa é uma questão livre, né, pessoal? Eu nem coloquei resposta porque é uma questão que vai de cada um. Mas pense no nosso estado com regiões tão bonitas. Eu falei no início dessa correção sobre a região de Ouro Preto do Oeste, que já é um polo turístico regional, e é um turismo bastante interessante, que é um turismo interno, não é? A gente vê que os moradores do estado de Rondônia curtem esse polo turístico de Ouro Preto do Oeste e aproveitam muito. Então, o turismo nem sempre ele tem que ser feito para pessoas de fora, ele pode ser feito para pessoas de dentro, pessoas daqui do nosso estado que muitas vezes por essa correria de trabalho tem pouco tempo, muitas vezes pelo alto valor das passagens não tem condições de sair do estado e sequer sabem que dentro do estado tem lugares lindos para serem visitados. E além daquele complexo ali turístico de Ouro Preto do Oeste, você conhece algum lugar interessante em que possa ser desenvolvida uma atividade turística? Uma atividade turística ligada a alguma outra atividade econômica, como pesca e pague, por exemplo. Aqui em Porto Velho tem se pensado muito, tem se desenvolvido essa questão da pesca esportiva, um turismo ligado à realização de um outro esporte, não sei, talvez um motocross ou um mountain bike, ou um rafting, canoagem, não é? Caiaques. Então,
Pensem o que está acontecendo aí na sua região e que tipo de atividade turística poderia ser fortalecida, ser organizada, seja ligada à alimentação, à gastronomia, seja ela ligada simplesmente a um lazer, a uma cachoeira, seja ela ligada a uma atividade esportiva, não é? Seja ela ligada à contemplação de animais, contemplação de pássaros, ok? Seja ela ligada simplesmente a um descanso, né? A um silêncio. Muita gente precisa muito de 1 ou 2 dias de silêncio, de tranquilidade, para aliviar o estresse do nosso dia a dia, não é? Então pensem aí e conversem com a gente. O aluno Douglas respondeu que sim, ele imagina que pode existir cooperativa de turismo, haja vista que os aspectos ambientais e culturais do nosso estado favorecem a atuação dessa atividade. Muito bem, muito obrigado pela sua participação. É esse mesmo sentido da coisa, né? Agora na questão 5, é assim, as cooperativas de transporte estão reunidas em várias modalidades. Em relação aos exemplos de cooperativa de transporte, assinale a alternativa incorreta. Então nós temos letra A, B, C, D e E. Uma delas está incorreta. Qual que você marcou? A escola Mafalda Rodrigues marcou letra E. E também a Jaime Peixoto também marcaram letra E. Então, pessoal, resposta certa. Nós temos aqui na letra A falando sobre o transporte individual de passageiros como táxi e mototáxi. Lembrando também que o táxi pode ser compartilhado, não é? Então, quando a gente fala de individual, ele pode ser individual, mas no caso do táxi ele também pode ser compartilhado, além do mototáxi. Na letra B, nós falamos sobre transporte coletivo de passageiros como as vans e os ônibus ou micro-ônibus, não é? E estes passageiros podem ser trabalhadores de uma firma, não é? Que a firma contrata um transporte para pegar esses trabalhadores num certo ponto da cidade e levá-los até a firma e depois levá-los de volta. Ou pode ser um transporte de passageiros comum, do dia a dia. Às vezes, para atender uma determinada região que não tem transporte, um transporte comum, e aí organiza-se uma cooperativa para baratear os custos de transporte e melhorar esse transporte, sendo um transporte coletivo, não é? Nós temos na letra C o transporte de escola, o transporte escolar, realizado por vans e ônibus. Uma das grandes questões que nós temos em relação à educação no Brasil, as mais importantes são 3, né? Que é a estrutura das escolas, a formação e valorização dos professores e o transporte escolar. Não é isso? Tem muitas regiões que o transporte escolar é feito de barco, pois sem esses barcos as crianças não teriam como ir à escola. E comumente ele é feito em vans e ônibus, aquele ônibus amarelinho, não é isso? O transporte escolar é muito importante, da mesma forma que a merenda escolar é muito importante para manter nossas crianças na escola, não é? Que lugar de criança é na escola, não é isso? Então, e a letra D, nós temos o transporte de cargas, como os de caminhões e motocicletas. Lembrando que nosso país, o transporte no nosso país é majoritariamente rodoviário. Nós temos o transporte hidroviário pelos rios, por acaso aqui em Rondônia nós temos ele muito forte, que é aqui no nosso Rio Madeira. Nós temos o transporte de avião, que é caríssimo, e o mais utilizado, temos o transporte ferroviário, que na nossa região não temos. E temos o transporte rodoviário, que é o mais utilizado em todo o país. Ou seja, é de muita importância, pois transporta todos os produtos que consumimos no nosso dia a dia e que não são produzidos em nossa região. Quer se despedir, professora? Sim, eu queria só rapidamente, então, só confirmar na aula que vem, na prova, é a apresentação do banner, tá? Essa vai ser a prova. E os professores têm uma fichinha que a gente enviou, se eles quiserem utilizar essa ficha para avaliação,
para eles verificarem, às vezes no trabalho de grupo tem algumas pessoas que trabalham mais, outras menos, então para poder dar uma nota individual pode seguir aqueles parâmetros ali da ficha, ou verificar de acordo com a sua convivência com os seus alunos, como é que foram no desenvolvimento do trabalho para avaliação do banner. Então, eu fico devendo para vocês a questão do projeto integrador e eu falo no final da próxima aula. No final da revisão eu falo um pouquinho sobre... essa primeira etapa até aqui, até o banner, é uma parte do projeto integrador. E depois vem uma outra parte que não precisa ser feita agora para essa disciplina, mas que precisa ser feita no final desse semestre ou no início do semestre que vem. Aí eu vou falar um pouquinho, então, no final da aula que vem, ok? Até a próxima. Muito obrigado, bom trabalho para vocês, até a próxima.